No terceiro episódio da série A Nova Lei do Agro, saiba o que é patrimônio de afetação. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. O crédito rural tem como finalidade garantir o custeio da produção agropecuária, já que o retorno do valor empregado se dá após, por exemplo, o fim da safra, assim dificultando a manutenção financeira da atividade por parte do produtor rural. Crédito rural pode ser público, quando então é concedido, por exemplo, pelo Banco do Brasil ou pelo Sicoob Crédito Gerais aqui, por exemplo, e também privado, quando é concedido por particulares não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, concedido, por exemplo, por fornecedores de insumos, tradings, agroindústrias e exportadores. A MP do Agro 897/2019 foi convertida em lei. Lei 13.986, de 7 de abril de 2020, a chamada Nova Lei do Agro. A nova legislação amplia a forma de contratação de crédito rural, bem como a concorrência entre bancos públicos e privados, já que os juros são subvencionados. Hoje nós vamos continuar então a nossa série sobre a nova Lei do Agro e a advogada especialista em direito agrário, Janaíne Simão, explica para a gente hoje sobre mais uma inovação dessa nova lei, o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação é uma figura nova no ramo do agronegócio. Por quê? Porque era muito comum em financiamentos rurais a instituição financeira, ao conceder um crédito, pedir alguma forma de garantia para o produtor rural. E o que o produtor rural tinha a oferecer? Geralmente a terra que ele produz, né? Então ele oferecia toda a propriedade dele como garantia para aquela dívida. Com o patrimônio de afetação, possibilitou que o produtor rural, em um financiamento rural, na concessão de crédito rural, ele possa oferecer parte do imóvel. Ou seja, eu produtora rural, contraio um crédito perante alguma instituição financeira, mas o meu crédito é inferior ao valor da minha propriedade rural. Então, eu forneço 30% ou 50% da minha propriedade, uma concessão parcial, como garantia. E aí facilita que o produtor, em caso de inadimplência, perca toda a sua propriedade, porque é comum, em alguns casos, em casos que não cabe renegociação para prorrogação do crédito, né? É muito comum, atualmente, na questão do coronavírus, o Banco Central emitiu algumas resoluções possibilitando que os produtores rurais façam renegociação para prorrogar o crédito devido à dificuldade de comercialização. Se chegar a esse ponto, não teve uma prorrogação, o produtor rural não conseguiu fazer o pagamento do crédito conforme combinado, a instituição financeira vai entrar com processo judicial, que é o processo de execução, executando aquela cédula. E como existe um imóvel em garantia, que é a propriedade do produtor rural, ela pode, no decorrer dos autos, se não tiver pagamento, pedir a adjudicação, que significa tomar aquela propriedade do produtor rural. Então, com a lei, com a implementação do patrimônio de afetação, possibilitou que o produtor dê garantia, dê seu imóvel como garantia, mas de forma parcial. O secretário adjunto da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Ângelo Mazzillo Júnior, também explica sobre o patrimônio de afetação. Patrimônio rural em afetação é a possibilidade, já que há muito tempo o setor rural pede, de não precisar entregar a fazenda inteira numa operação que ele vai captar um dinheiro que não é equivalente ao valor da fazenda inteira, valor de uma fração. Então essa fração vai poder ser destacada e dada em garantia. A gente continua esse assunto aí depois do intervalo.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? No patrimônio de afetação, o imóvel ou parte do imóvel é dado em garantia nas operações de crédito que envolve cédulas imobiliárias rurais, CIR, e cédula de produto rural, CPR, incluindo apenas as accessões ou benfeitorias. Vale ressaltar que o imóvel em afetação não poderá ser transferido através de venda ou doação, mesmo que de forma parcial. Além disso, ele também é impenhorável e não serve como garantia para outras obrigações, salvo trabalhista, previdenciária e fiscais. A advogada Janaíne Simão explica que a garantia será em sistema de alienação fiduciária, o que significa dizer que o credor poderá tomar para si o imóvel afetado e não permite a invocação da recuperação judicial. Por isso, é necessário muito cuidado ao utilizar o patrimônio de afetação. Toda lei, toda MP do Agro é uma lei benéfica, sim, mas ela deve ser aplicada com cautela e deve ser analisado com muita cautela se vai usar os mecanismos que ela dispõe. Por quê? Porque no caso do patrimônio de afetação, um imóvel que é dado em patrimônio de afetação, o produtor rural que se encaixe nos requisitos exigidos para recuperação judicial, esse imóvel não entra em recuperação judicial. Outro ponto, esse imóvel dado como garantia em patrimônio de afetação, ele é constituído uma forma de alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? Eu dou meu imóvel de garantia para a instituição financeira, se eu não fazer o pagamento, a instituição financeira pode tomar o meu patrimônio. Então, ela já entra em contato com o cartório, já cumpre os requisitos legais exigidos e faz o desmembramento da propriedade e toma posse daquela parte dada em garantia. Então, é benéfico para o credor, porque o credor vai se sentir mais seguro em conceder um crédito. É benéfico para o produtor, porque o produtor rural vai ter mais acesso ao crédito, porque os credores vão ficar seguros, então, consequentemente, eles vão fornecer mais crédito. Mas tem que se analisar cada ponto da produção, tem que fazer um cronograma e uma previsão de riscos, porque se tiver inadimplência, a perda da propriedade ocorrerá de forma muito mais séria do que nos casos anteriores à lei. No caso, essa propriedade, essa parcela, ela vai ser então até do mesmo valor que o crédito que ele está tomando? Isso. E acrescido de juros e multa? Isso. Ou de juros, no caso? O crédito rural ele é fornecido, como qualquer outro financiamento, ele já é acrescido de alguns juros e correção monetária. No final, ele tem um valor X, que esse valor X é dividido em parcelas. Então, vai se observar o valor total do crédito concedido, incluindo juros, correção monetária, tudo mais, e vai se fazer uma avaliação da propriedade. Considerando que a propriedade pode ser maior, o valor da propriedade pode ser maior que o valor do crédito, vai fazer um cálculo de forma que X hectares corresponde ao valor do crédito. Então, eu posso fornecer como garantia 10% da minha propriedade, 20%, 30% da minha propriedade rural. O proprietário do imóvel rural que optar pela adoção desse regime de afetação terá o terreno, as accessões e as benfeitorias fixados como patrimônio de afetação, os quais serão destinados a prestar garantias por meio da emissão da CPR ou em operações financeiras contratadas pelo proprietário por meio das cédulas imobiliárias rurais, a CIR. O imóvel dado como patrimônio de afetação, ele é impenhorável. Então, eu não posso utilizar, por exemplo, é muito comum em algumas operações financeiras as pessoas darem algum imóvel
para vários tipos de operações financeiras. Então, no patrimônio de afetação, ele não pode ser penhorado por outra dívida que o produtor rural venha contrair, tá? E para instituir o patrimônio de afetação, não pode ter nenhum ônus reais, não pode ter nenhum ônus reais em cima desse patrimônio. O que é ônus reais? Eu não posso ter dado anteriormente essa parte da minha propriedade em garantia a outro crédito. Então, por exemplo, mesmo que eu tenha adquirido um crédito que não seja rural, se eu tiver dado ela em garantia, eu não consigo dá-la novamente como patrimônio de afetação. A não ser que aquela dívida já tenha sido quitada. A não ser que aquela dívida tenha sido quitada. Aí, quando quitar a dívida, é desconstituído o ônus da propriedade. No próximo programa, não perca mais um episódio dessa série muito importante para o produtor rural sobre essa nova lei do agro. Este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã